Essa é a segunda parte da aula de alinhamento e busca de sequência, no qual a gente vai falar do programa BLAST. A primeira parte, no outro vídeo, introduziu as medidas de similaridade entre sequências que nos levou ao conceito do score bruto, ao qual o BLAST se refere, como nós vamos ver. Nessa aula, a gente vai falar principalmente do conceito de busca de sequências e do programa BLAST. O objetivo da aula é encontrar sequências similares a uma sequência alvo, sequência de interesse, que são chamadas de queries, num banco de dados que pode conter milhões ou centenas de milhões de outras sequências. A gente já introduziu na aula anterior a ideia de alinhamento. Aqui estão os exemplos de dois tipos de alinhamento. O alinhamento pareado são alinhamentos entre pares de proteínas, e o alinhamento múltiplo são aqueles que contêm múltiplas proteínas. Ambos os tipos de alinhamento podem se referir a todo o comprimento dessas sequências ou a parte dele, mas o que nos leva a essa definição de alinhamento global ou local. E é importante separar os dois, porque os métodos computacionais para obter esses diferentes alinhamentos são distintos. São bastante abordagens semelhantes, mas eles diferem tanto na velocidade quanto no tratamento estatístico desses dois tipos de alinhamento. O alinhamento global assume que as sequências que estão sendo alinhadas alinham em todo o seu comprimento, quer dizer que elas são homólogas em todo o comprimento, como definimos na outra aula. Já o alinhamento local assume que apenas uma região delas procura a região que maximiza o score dentro da proteína, descarta aquelas regiões que não alinham bem o suficiente. Os alinhamentos locais são importantes porque muitas das proteínas e sequências de DNA, na verdade, não alinham completamente, elas alinham apenas em certas regiões, que são as regiões homólogas, e o alinhamento global é usado nas comparações dessas regiões homólogas. Para que são usados esses alinhamentos em geral? Há uma série de aplicações, principalmente a questão de comparar sequências com banco de dados, é o que nós vamos discutir nessa aula, mas também elas são usadas para encontrar sequências similares em bancos de dados de estrutura e, a partir daí, fazer uma predição da estrutura. A predição da estrutura combina tanto a busca de pares de alinhamentos, de sequências para par, como, numa etapa seguinte, a construção de alinhamentos múltiplos. Então, ela é pesada no uso de métodos de alinhamento e que permitem a inferência da estrutura para sequências homólogas. Ela também é usada para encontrar aquelas regiões, os métodos de alinhamento para par, que fazem alinhamentos locais, especificamente a especialidade do BLAST, são usados para detectar essas regiões que são conservadas entre proteínas distintas. E, por fim, você tem aplicações como método de inferência filogenética, que reconstrói a história evolutiva das sequências sob análise e depende da construção de alinhamentos múltiplos. O espectro de aplicações dos alinhamentos é muito mais amplo do que isso, mas a gente vai se concentrar nessa aula, naqueles em que você usa o alinhamento para encontrar sequências similares no banco de dados. E uma das aplicações mais comuns desse tipo de os objetivos mais comuns desse tipo de aplicação é fazer uma predição sobre a função da sequência. Quer dizer, você tem uma sequência em mão sobre a qual você sabe muito pouco, encontrar sequências que são similares a elas te dão pistas, vai te dar pistas sobre a função dela na célula. Tem uma lista aqui de programas que a gente vai apresentar para vocês, são métodos diferentes de obter alinhamentos globais, como Liga-Levant. O Smith-Waterman a gente vai falar um pouquinho mais, que é um algoritmo de alinhamento local, que serve como referência para a aplicação e para as otimizações do BLAST. Outros programas dessa lista podem ser estudados por vocês, caso a caso. Bom, se o problema é encontrar sequências em bancos de dados, a gente precisa entender um pouquinho melhor só de que volume de informação nós estamos falando. Em biologia, o uso de banco de dados é tão extenso que tem publicações especializadas só nesse assunto, como o Database Journal, listado aqui, e edições especiais do Nucleic Acid Research, além de artigos avulsos no Bioinformatics que falam sobre bancos de dados específicos. O crescimento desses bancos de dados tem sido exponencial. O número de sequências de DNA e RNA
explodiu nos últimos anos com as tecnologias de sequenciamento mais modernas. O número de proteínas vinha acompanhando com o crescimento exponencial, que é visto aqui principalmente na curva do UniProt, mas que tem diminuído nos últimos anos, porque começaram a se acumular muitos genomas semelhantes. E aí, de certa forma, dá a impressão de começar a saturação do universo de proteínas, muito embora tecnologias mais recentes, aplicações mais recentes das tecnologias de sequenciamento, como metagenômica, tenham revelado grupos inteiros de organismos nos quais proteínas novas continuam a ser descobertas. Mas a velocidade de crescimento não se compara à velocidade de crescimento dos bancos de dados de nucleotídeo. Para termos de comparação, tem aqui a curva do crescimento do PDB, que é um banco de dados de estrutura de proteína. As estruturas de proteínas começaram a ser resolvidas antes das sequências, historicamente. A tecnologia para fazer estruturas já existia desde a primeira metade do século XX e era aplicada até mesmo para definir a sequência de aminoácidos das proteínas. Só mais tarde, com o trabalho do Sanger, foram introduzidos métodos de sequenciamento de sequências de proteína, depois de nucleotídeo, que ganharam grande aceitação, grande uso na comunidade, aí fazendo explodir esses bancos de dados. Aqui um dos exemplos de bancos de dados de proteína, o PEER, que foi fundado pela Margaret Day Hoff na década de 60. Ela primeiro publicou esse banco de dados na forma de livro, depois transferiu ele para uma mídia eletrônica a partir de 1984. O PEER integra hoje o UniProt, que é o principal banco de dados de referência para sequências de proteína. E o NCBI é um dos sites, repositórios de informação que faz parte de um consórcio internacional de bancos de dados de nucleotídeos. Existem 3, um nos Estados Unidos, que é o NCBI, outro na Europa, que é o EMBL, e é sediado no laboratório Instituto Europeu de Bioinformática, o IBI, e mais um no Japão, que é o Banco de Dados de DNA do Japão. Toda a sequência de nucleotídeos que você deposita em qualquer um dos 3 bancos de dados é em 24 horas sincronizado com o DNAS. E esse é o repositório central de informações de nucleotídeo, que ainda é usado pela comunidade científica. Então, ele que contém aqueles milhões de sequências que a gente viu nos slides anteriores. O problema do BLAST, o problema da busca de sequências, é pegar esses bancos de dados com milhões de sequências e achar aquelas poucas que são semelhantes à sequência que interessa ao usuário. Aqui estão os exemplos de bancos de dados que o próprio NCBI tem, já agrega no site dele. Nós temos vários bancos de dados de nucleotídeos, cada um deles com uma especialidade, e vários bancos de dados de proteínas. Mas vão existir outros bancos de dados em outros sites, ou seja, repositórios de informação, e eventualmente num projeto individual, o pesquisador pode precisar montar o seu próprio banco de dados, que é o que nós vamos fazer durante o tutorial. O programa BLAST foi introduzido na década de 80 e durante a década de 90 ele foi o artigo que descrevia a primeira versão do BLAST foi o artigo mais citado na literatura científica, porque praticamente todo o artigo de biologia molecular que acabava produzindo uma sequência de uma biomolécula, nucleotídeo, proteína, tinha que citar o BLAST, porque usava esse programa para comparar a sequência que tinha sido obtida com o banco de dados de proteína. E como ele faz, como opera o BLAST? Ele tem que resolver o problema de encontrar essas sequências semelhantes num banco de dados imenso. Algoritmos clássicos para fazer esse tipo de coisa são aqueles que produzem os alinhamentos cuja pontuação nós estudamos no outro vídeo. O Smith-Waterman é um programa que faz isso, é um algoritmo que faz isso, comparando todas as posições de 2 sequências para decidir a sequência de pares de resíduos que dá o alinhamento com o score mais alto. Então, aquela estatística de cálculo do score que nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, é usado a cada passo, no cálculo dos valores que vão na matriz do Smith-Waterman. A matriz está representada aqui à direita, vocês veem uma sequência na vertical e outra na horizontal. Se falar a sequência N na vertical, a M na horizontal.
Ambas têm 5 resíduos de comprimento e dá para perceber que ambas contêm uma subsequência ATG. Essa subsequência é a região cujo alinhamento local a gente vai obter. Nesse exemplo aqui, é fácil ver na matriz, embora o esquema de pontuação aqui não está estabelecido, que as células que contêm, células vizinhas que contêm esses resíduos ATG alinhados, acabam dando o valor de score mais alto, que é indicado pela seta amarela. Para encontrar aquela posição com a seta amarela, e no final encontrar todas as posições que estão marcadas em cinza, e que representam os resíduos colocados na mesma coluna no alinhamento final do Smith-Waterman, o algoritmo Smith-Waterman precisa calcular todos os valores dessa matriz. Isso é o que dá para ele essa complexidade de ordem quadrática. Quer dizer, a matriz vai ter n vezes m de tamanho. E ele vai ter que calcular todos os valores da matriz antes de poder retornar para o usuário aquela subsequência que tem o maior score. Isso o Smith-Waterman garante que ele faz e te retorna um segmento de sequência com o maior score possível. Mas ele não faz isso num tempo razoável, quando você considera que você tem que alinhar uma sequência contra milhões de sequências de um banco de dados gigantesco. Efetivamente não é prático, nem em termos de consumo de memória, nem em termos de tempo. O tempo que você teria que esperar até ele calcular a matriz inteira. Porque a vida pode fazer o experimento e tentar alinhar 2 genomas com um algoritmo desse, que está disponível em programas, inclusive instalado na nossa nuvem. O BLAST, para conseguir devolver um resultado para o usuário num tempo estupidamente menor do que seria necessário para o Smith-Waterman, ele já começa filtrando aquilo que ele vai ter que de fato analisar. Então, o primeiro passo na estratégia do BLAST, já que o foco do BLAST é encontrar regiões conservadas e não avaliar todos os possíveis alinhamentos de pares de sequência, então o BLAST aplica um pré-filtro em que ele escolhe procurar por sequências que têm potencial para ter essas regiões conservadas. Isso já elimina de cara milhões de sequências que têm que ser analisadas, e nos passos seguintes ele ainda usa umas estratégias um pouco mais inteligentes para não ter que fazer a matriz inteira do Smith-Waterman. Elas são inteligentes porque são rápidas, mas não garantem que vai obter um alinhamento tão bom quanto o Smith-Waterman. O Smith-Waterman, de fato, é um algoritmo exato que garante isso. Então, os passos do BLAST são, primeiro, aplicar aquele filtro. O filtro é baseado numa lista de palavras. Então, a primeira coisa que ele faz é compilar essa lista de palavras, como eu vou mostrar no próximo slide, e depois encontrar no banco de dados todas as sequências que têm palavras daquela lista. Depois disso, ele cria os alinhamentos, e ele faz isso tentando apenas estender em torno das palavras. As palavras que eu estou me referindo são representadas aqui nesse slide pelos pontos pretos que aparecem na figura da direita. Cada um desses é um segmento, uma subsequência, que ele procura na sua sequência alvo, query, e depois no banco de dados. Depois que ele encontra essas âncoras de palavras, ele tenta unir elas em um alinhamento contínuo sem gaps, que significa estender elas na diagonal. E se ele consegue, ele devolve para você o resultado com um bom alinhamento. As versões mais recentes do BLAST, numa etapa final, acrescentam gaps também, para tentar unir blocos de regiões que ele tem encontrado num único alinhamento. Uma outra inovação que foi importante para o BLAST, esses passos que eu descrevi antes são todos passos computacionais que aceleram a busca por sequências, mas ele também ele introduziu o cálculo de uma significância estatística para o resultado do BLAST, o resultado da busca. O resultado da busca, como vocês podem imaginar, são alinhamentos entre pares de sequências. Esses alinhamentos a gente já viu o esquema de pontuação baseado no score. Mas uma vez que ele tem obtido o score, o BLAST transforma aquele score numa probabilidade daquele alinhamento ocorrer por chance. E aí essa probabilidade, a maneira como ele calcula isso, que garantiu que ele teria ainda uma velocidade muito alta, porque foi uma solução com
completa em termos da análise estatística, mais rápida do que as anteriores e manteve a velocidade do programa, além da possibilidade de usar, de devolver uma estatística para o usuário. Esse aqui é o primeiro passo dele, é a filtragem, como ele compila a lista de palavras. O que ele faz é varrer a sequência de uma ponta a outra com uma janela, observando as palavras formadas pelo tamanho de janela que foi escolhido. O tamanho de janela é uma escolha do usuário, e quanto maior a janela, mais semelhantes vão ser as sequências que o BLAST vai encontrar. Porque ele vai exigir que mais resíduos estejam contidos naquela palavra antes de considerar a palavra semelhante a outra do banco de dados. Uma vez que ele tenha compilado a lista de palavras, ele usa uma matriz de substituição para ver no banco de dados todas as palavras que são próximas suficientes daquela. Isso é como se ele fizesse alinhamentos locais só com palavras de tamanho muito pequeno, algo que ele pode fazer sem construir matriz nenhuma. Basicamente, construindo índices. Então, ele indexa as palavras da sequência de entrada, procura no banco de dados todas as sequências que contêm as mesmas palavras. Para fazer essa busca rapidamente, um ponto crucial do BLAST é processar as sequências do banco de dados antes do início de qualquer análise. E isso a gente vai ver no tutorial, que a gente precisa formatar o banco de dados para uso pelo BLAST. Esse é o momento em que ele varre as sequências, cataloga todas as palavras que ele encontra e deixa aquele catálogo disponível para ser usado durante a busca, como parte do pré-filtro. Aplicado o pré-filtro e obtido os pares de alinhamentos que ele considera relevante, chega o momento em que o BLAST precisa perguntar se aquele alinhamento é bom o bastante para ser mantido no resultado. E para isso ele usa a estatística que é chamada do I-value. O I-value é essa fórmula aqui de E, que é calculada a partir do score. Mas o score que ele usa não é o score que nós vimos na última aula, que é o score no outro vídeo, que é o score bruto. Aquele score bruto ele depende da matriz que você usa. Ele não vai ter o mesmo significado com matrizes diferentes. Mas se você pega certas propriedades da matriz, é possível converter esse score num valor em bits que é homogêneo, independe da matriz. Isso é o procedimento do BLAST. A fórmula para essa conversão aparece aqui à direita, é a fórmula que transforma S, score bruto, no score normalizado em bits, que é S'. Os parâmetros lambda e k são parâmetros que são definidos para cada matriz. Então, cada vez que você construi uma matriz, você calcula o lambda e k e armazena esses valores para depois transformar os scores. Uma vez que os scores tenham sido convertidos em bits, é possível jogar eles numa distribuição de valor máximo, que é a distribuição de Gumbel, que tem essa forma aqui que a gente vê na figura, e perguntar se o valor de score que você obteve para um certo alinhamento é muito comum ou é um valor que é difícil de obter ao acaso no seu banco de dados. Então, imagine que vocês estão executando uma busca com BLAST. Ele faz aquela filtragem para eleger os pares de sequência, as sequências do banco de dados que ele vai tentar alinhar com a sua sequência-alvo. Uma vez que ele tem a lista de sequências, ele vai produzir alinhamentos par a par para cada uma das sequências que ele identificou no banco. E agora ele pergunta, esses alinhamentos são melhores do que eu esperaria contra uma sequência qualquer? As sequências que ele selecionou com aquele filtro que já procura por sequências mais semelhantes. Mas essa semelhança que ele conseguiu detectar é de fato superior à semelhança que ele conseguiria se ele pegasse uma sequência qualquer do banco de dados, ao acaso, alinhasse contra a sua sequência-alvo? Bem, o valor de score que você tiver obtido é incorporado nessa fórmula e dá para calcular, e a fórmula devolve um número médio de sequências que você espera observar com um valor de score maior ou igual do que aquele que você obteve. Se para a sua sequência-alvo as sequências no banco de dados retornam apenas valores de score que são muito fáceis de obter com uma sequência qualquer, significa que no final a relação da sua sequência com aquelas não é muito significativa. Não é uma relação que é diferente daquela que você esperaria observar por chance. Então, quanto menor o valor do I-value, melhor a qualidade do seu alinhamento. E valores de BLAST que a gente vai ver, tipicamente, tem valores muito pequenos, muito próximos de zero. Bem,
BLAST pode ser baixado desses sites, para ser executado no próprio computador, ou acessado no site do NCBI através dessa interface. Ele vai executar aquele procedimento que eu falei nos vários bancos de dados que estão disponíveis no site do NCBI. Você pode especificar esses bancos aqui, no segundo bloco aqui dessa interface. Mas, ao usar o BLAST, você vai entrar com sequências no formato FASTA, que já foi apresentado para vocês nas aulas anteriores, e vai obter o resultado da busca. O BLAST chama, na terminologia do próprio site, e uma terminologia que se tornou corrente em análise de sequências, que as sequências que são parecidas com a sua sequência que o programa retorna são chamadas de subject, ou hit. Sua sequência é query, sequência-alvo é a query, e subject é qualquer um dos resultados que o banco de dados retorna, subject ou hit. Só que, como o BLAST faz alinhamentos locais, como eu defini no começo do vídeo, é possível que para um único par de sequências, uma query e um resultado do banco de dados, ele produza mais de um alinhamento, como nesse exemplo. E cada um desses alinhamentos é chamado de um High Scoring Segment Pair, ou seja, um segmento de um par de sequências com alto valor um par de segmentos de sequências com alto valor de score. Esses HSPs são regiões das duas sequências que alinharam bem entre si. Esse slide está mostrando isso muito claramente. Para duas sequências, uma delas com 3.227 resíduos, ele alinha uma região de aproximadamente 300 nucleotídeos e uma outra região que tem cerca de 100 nucleotídeos. Menos do que isso, 70, 80 nucleotídeos. Essa primeira região ele alinha no começo da primeira sequência, isso é, entre 2.700 e 2.992, como vocês veem na tabela, e ele alinha isso com o comecinho da sequência que está no banco de dados. A sequência que está no banco de dados é uma sequência de RNA mensageiro, e ele percebeu que aquela sequência de DNA é semelhante àquela ali. Ele teve rapidamente as palavras comuns, filtrou a sequência, construiu o alinhamento para par e devolveu esse score. Repare como o e-value, o expect, ele tem um valor da ordem, ele aparece escrito como 2e a menos 93, quer dizer 2 vezes 10 a menos 93. 10 a menos 93, quase zero. Então é um valor super baixo, e quanto menor for aquele expoente, o menos 93, quanto maior ele for o expoente, menor o número. Então melhora o resultado. Esse 2 vezes 10 a menos 93 é o número de vezes que você espera observar uma sequência, um alinhamento entre essa sequência query e qualquer outra do banco de dados que seja com score melhor do que 347 bits. Então, a chance de observar uma sequência com score melhor do que isso é praticamente nula, que é 10 a menos 93. O score aparece expresso aqui, em bits, e você tem, entre parênteses, o score bruto, aquele score que depende da matriz de substituição. Existem umas complicações na análise de sequência de nucleotídeo, porque você pode considerar um alinhamento entre as sequências que você tem como query e a sequência do banco de dados. Você pode considerar a sequência da query e o reverso, complemento do banco de dados, como nesse exemplo. Por isso que as coordenadas aparecem invertidas aqui. O BLAST apresenta os resultados deles nessa forma didática. Ele tem atualmente isso é mostrado num tab e ordena os resultados do melhor score para o menor score. Então, os resultados são mostrados da ordem de score em bits, decrescente, e isso correlaciona muito bem com o valor do e-value, já que a fórmula é uma exponencial. O que você espera numa análise típica está bem demonstrada nesse exemplo de globinas, em que a sequência query era uma globina e você vê que todos os resultados têm o mesmo tipo de anotação. Se basear somente na anotação não é suficiente, essas descrições das proteínas aqui não é a melhor estratégia, mas já dá para ter uma ideia de que pelo menos o resultado está saindo homogêneo. Todas as proteínas que ele retornou são globinas. Então a sequência que foi usada na busca tem uma boa chance de ser uma globina também, e esse é um bom ponto de partida para experimentos.
Eu vou voltar a apresentar essa interface no tutorial, mas aqui dá para ver que ele coloca o nome da sequência, e esse é o primeiro resultado que aparece na tela do BLAST ainda agora, atualmente. A descrição, seu score em bits, que a gente já falou, e o eValue, e alguns campos adicionais. Os alinhamentos que ele mostra para o usuário têm normalmente essa forma, com toda aquela informação sobre a estatística, o score bruto, o score em bits, o eValue, que é o expect, e também com uma estimativa do número de identidades e resíduos similares do resultado. Ele chama os resíduos similares de positivos por causa da marcação convencional do BLAST, que é colocar um sinal de mais, onde os resíduos não são idênticos, mas são semelhantes. Então, uma isoleucina e uma metvalina são resíduos hidrofóbicos, mas distintos. Aí ele coloca os dois na mesma coluna, porque eles alinham bem, e são considerados similares para matriz de substituição, e marca com mais aquela posição. Nesse exemplo aqui, as caixinhas em rosa mostram regiões conservadas que têm uma importância para a função da proteína. Elas coincidem com boa parte daquelas palavras, os núcleos de palavras conservadas que o BLAST detecta no filtro inicial. Então, no início da análise, o BLAST vai ver esses blocos justamente como as âncoras para ele definir que esse par de sequências merece ser alinhado. Bom, quando você usa o BLAST, você precisa considerar a pergunta que você quer responder. Dependendo da pergunta, o BLAST tem diferentes versões de algoritmos que podem ser usados na análise. Você pode comparar, que é a situação bem típica, a sua proteína de interesse contra o banco de dados de proteína do BLAST. Para isso você usa a versão do BLAST-P, que ele compara proteína query, banco de dados proteína, e nesse caso você pode encontrar quais são semelhantes e pode fazer a predição da função. Ou você pode ter em mãos um fragmento de DNA que você não sabe exatamente como traduzir. Toda vez que você pega uma sequência de DNA, ela pode ser traduzida de 6 formas distintas, 6 frames. Então, os códons, a menos que você saiba onde está o códon de start da proteína, qualquer códon a TG ao longo da proteína pode ser um códon de início de transcrição. E quando você inspeciona uma sequência, esses códigos de início de transcrição podem estar na primeira fase, na segunda, na terceira, ou mesmo no complemento reverso, em qualquer uma das 3 fases do complemento reverso, totalizando 6 possíveis traduções para uma sequência de DNA. BLASTX é um programa muito prático, porque ele faz, se você der para ele uma sequência de DNA, ele faz a tradução de todas as 6 possibilidades e compara as 6 possibilidades contra o banco de dados de proteína. Então ele permite para você pegar uma sequência que você sabe que é codificante, mas não sabe qual é a proteína, nem mesmo como traduzir ela, e procurar no banco de dados as proteínas que são similares a ela. Isso, obviamente, pode ser usado para a notação de genes, quando você tem um fragmento de DNA e você não sabe onde estão os genes. Se você estiver fazendo uma comparação apenas de nucleotídeos, um exemplo clássico disso é se você tiver sequenciado uma sequência, por exemplo, o gene do RNA ribosomal, a subunidade menor do RNA ribosomal, que é usado na classificação de bactérias. Esse gene não vai ter uma tradução, ele não codifica proteínas, e você vai ter que comparar ele com um banco de dados para descobrir a que grupo de organismos pertence o organismo de origem dessa sequência. Nesse caso, você usa o BLASTN, ele vai comparar nucleotídeo contra nucleotídeo e vai devolver para você as sequências mais semelhantes. O BLASTN, quando ele executa, na configuração típica dele, ele usa palavras mais longas do que as sequências de proteínas. Tá? Se não me engano, o padrão do BLAST é 6 para a sequência de proteínas, é o tamanho da palavra, mas é 11 para a sequência de nucleotídeo. E isso é porque o nucleotídeo, como ele tem 4 bases, ele acaba armazenando menos informação. Ele é mais fácil de confundir com outras sequências do que a proteína. E para evitar esses falsos positivos, você usa uma palavra mais longa na busca por DNA. Claro que se você estiver fazendo uma análise e não está obtendo resultado nenhum, você pode alterar esse parâmetro para tentar obter mais resultados na sua busca. Se você tiver uma sequência sobre a qual você não sabe nada, precisa comparar ela com outra sequência sobre a qual você só tem
o exemplo ideal aqui, na verdade, seria, se você tiver uma proteína em mãos e precisar saber alguma coisa sobre um conjunto de DNA sobre o qual você sabe pouco, então tentar detectar a presença daquela proteína no seu conjunto de dados de nucleotídeos, você pode usar o tBLASTn, porque ele vai fazer o reverso do BLASTX. O BLASTX, você dá uma sequência de DNA como query, ele traduz ela e procura no banco de dados de proteína. O tBLASTn, você dá a sequência de proteína, ele traduz o banco de dados e procura todas as traduções possíveis daquele genoma, daquele DNA, para a proteína e compara com a sua query. Isso é ótimo para se você tiver, por exemplo, um genoma novo e quer rapidamente saber se ele tem ou não tem um determinado gene que você conhece muito bem. O tBLASTx pode ser usado em uma circunstância em que você não sabe muito sobre os dados que você precisa analisar e os dados que você está usando como query. Por exemplo, você pode ter sequências de RNA, de um transcrito de um organismo que é novo, e você precisa comparar ele com outro organismo sobre o qual você também sabe pouco. Então você não sabe traduzir aquelas sequências de nucleotídeo. O tBLASTx, nesse caso, vai traduzir tanto a query quanto o banco de dados e vai procurar os dois, fazendo a comparação apenas no nível de sequência de aminoácidos. Isso vai aumentar a sua sensibilidade, porque as sequências de proteína divergem mais lentamente que as de DNA, e vai permitir para você comparar esses organismos. Aqui a tabelinha que resume todos os tipos de BLAST, e para cada tipo de problema, um tipo de análise. Vocês podem memorizar aqui as relações entre eles para saber qual usar na hora da necessidade. É importante ter em mente os parâmetros todos que a gente discutiu nos dois vídeos, incluem o tamanho da palavra, que foi mais discutido nesse vídeo, que define o filtro inicial do BLAST e afeta diretamente a sensibilidade dele. Se você diminui o comprimento da palavra, você detecta mais resultados, mas você obtém ele demora mais para fazer a busca. Matriz de substituição é outro parâmetro que você sempre tem que escolher. Se você estiver procurando sequências mais divergentes, você pode precisar alterar essa matriz de substituição, pegar uma população de número mais alto, mais baixo, ou uma PAN de número mais alto. E a penalidade de gaps, que a gente falou no outro vídeo, também é um parâmetro importante para ser ajustado numa busca de BLAST. Ele controla justamente quanto você vai aceitar de gaps nessa sequência. E num programa como o BLAST, a maioria dos programas de busca de sequências atuais, ele tem que estar dividido entre a abertura do gap e a extensão do gap. Então são dois parâmetros. Por fim, lembre-se de que se você estiver usando uma interface web, para a maioria dos sites, eles vão colocar um limite no número de consultas que você consegue fazer. Daí vem a importância de ter a capacidade de você rodar suas análises no seu próprio computador, construir seu banco de dados e fazer essa análise. Por fim, quando você faz uma análise, faz uma busca por sequências, o erro comum é confiar apenas, se você está focado em clonar seu gene, fazer qualquer coisa com a sequência de nucleotídeos, você pode fazer a busca apenas pela sequência de nucleotídeos. E o problema aí é que se for uma sequência codificante, essa sequência de nucleotídeos diverge muito mais rapidamente do que a proteína. Então você vai ter muitos falsos negativos se você fizer a busca apenas com a sequência de nucleotídeos. E é extremamente recomendável que você aplique ou um dos algoritmos que traduzem a proteína automaticamente, como o BLASTx, ou que você mesmo faça a tradução dessa proteína para depois fazer a busca. Com isso você detecta mais resultados. Bem, tudo que eu falei nesse vídeo é encontrado nessas fontes. Essas fontes também descrevem muito bem os detalhes da estatística, e eu recomendo a leitura do tutorial de BLAST, que é o último link na lista. E esse livro da O'Hagan também é excelente. Para quem quiser saber mais detalhes sobre os algoritmos de alinhamento, uma boa introdução é o livro do David Mount, que é a penúltima referência nessa lista, que explica exatamente como funciona o Smith-Waterman e a relação dele com BLAST em termos históricos. É isso. Para essa aula de hoje, nós iremos agora ao tutorial.